Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com ele. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste. Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós encerramos a 8ª da Páscoa com esse domingo. Domingo também conhecido como domingo da 8ª da Páscoa. Durante 8 dias, após o domingo da ressurreição, nós celebramos essa 8ª, a qual, em 8 dias, vivemos uma única celebração. Tamanha é a festa, tamanha é a grandiosidade deste dia da ressurreição, que um dia só não o comporta, mas transborda, para que esses 8 dias nós também possamos celebrar essa mesma ressurreição de Cristo, essa mesma solenidade da ressurreição. E não termina aqui, porque nós continuamos o tempo pascal, que vai até Pentecostes. São 50 dias, desde o domingo da ressurreição até o domingo de Pentecostes, que nos mostra a importância da ressurreição, a centralidade da ressurreição para a nossa fé, para nós que cremos, para nós cristãos. Durante essa 8ª, nós percebemos que Jesus e aqueles que foram acompanhando os evangelhos, a leitura, durante toda essa primeira semana da Páscoa, percebeu que Jesus, ele apareceu aos discípulos. Percebeu que Jesus e a liturgia nesse tempo se preocupou em colocar os encontros do Cristo ressuscitado com os seus discípulos. Tamanha a importância de termos
não só a notícia, não só ouvir que o Cristo ressuscitou, mas de fazer a experiência com esse Cristo ressuscitado. No Evangelho de hoje, Cristo continua insistindo com os seus para que acreditem na sua ressurreição. Para que não só escutem, mas que façam a experiência e acreditem que Ele de fato ressuscitou. Nós percebemos que os discípulos estão reunidos no domingo à tarde, logo depois da ressurreição, de portas fechadas por medo dos judeus. E ali Cristo aparece a eles. Aparece e se mostra como ressuscitado. Aparece com um corpo glorioso, mostrando àqueles discípulos que a promessa que ele tinha feito, e que os discípulos nem acreditavam mais, porque Cristo já tinha dito da ressurreição. O tempo todo que Cristo estava com os discípulos, ele anunciava essa ressurreição que viria. Mas Cristo morreu, foi flagelado, morreu, ressuscitou, e eles não acreditavam na palavra que Cristo já tinha dito a eles. E no ato de misericórdia e de amor, ele aparece para aqueles discípulos, se mostrando como ressuscitado. Tomé não está no meio deles. E aqui nós percebemos a importância dessa experiência. E mais do que a experiência, a importância de crermos, acreditarmos na ressurreição. Porque o fato de Tomé não estar no meio deles, o fato de Tomé não crer na ressurreição de Cristo, fez com que Cristo uma segunda vez aparecesse a eles reunidos. E aí sim, olhado para Tomé e dito: toque então, Tomé, toque nos sinais do flagelo e creia na ressurreição. E creia que de fato eu ressuscitei. Tamanha, meus irmãos, a importância de também eu e você fazermos essa experiência com o ressuscitado. Na primeira leitura de hoje, o livro do Atos dos Apóstolos nos mostra como que aqueles que fizeram a experiência do ressuscitado levavam os sinais e realizavam as maravilhas de Deus. Com a primeira leitura nós entendemos a insistência de Cristo de fazer com que os seus acreditassem naquela ressurreição. Porque crer naquela ressurreição era poder manifestar os sinais e as maravilhas de Deus na vida da comunidade. Era ser canais para que a graça de Deus acontecesse na vida da comunidade. E nós vimos isso na primeira leitura. Acompanhamos isso durante toda essa oitava de Páscoa. Os sinais e os prodígios, os milagres que os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que testemunharam a ressurreição, foram capazes de fazer. E toda a liturgia de hoje vai nos revelando isso. A segunda leitura também, no livro do Apocalipse de São João, onde Jesus se revela com os poderes do ressuscitado. Aqui São João, quando narra essa manifestação do Cristo, narra a manifestação do Cristo ressuscitado, também para mais uma vez nos dizer a autoridade e o poder que o Cristo ressuscitado tem no meio da assembleia, da comunidade cristã, e também para nos falar, meus irmãos, que eu e você precisamos crer nessa ressurreição. Muito mais, precisamos da experiência com o ressuscitado, sim, porque ela nos ajuda a crer. Mas nós precisamos ir além da experiência. Precisamos tocar na fé de quem acredita que Cristo venceu a morte e o pecado e ressuscitou. E está no nosso meio. E trazer isso para a nossa vida é olhar para as realidades da nossa vida hoje e dizer, mesmo diante das dificuldades, das mortes, dos flagelos, das humilhações que talvez nós vivemos enquanto peregrinos nesta terra, precisamos crer na ressurreição e acreditar que nenhuma dessas situações é definitiva, mas permitir que a esperança tome conta de nós e nos leve além, com olhar na ressurreição,
com a fé no Cristo ressuscitado. O Papa João Paulo II, no ano 2000, instituiu esse domingo, o segundo domingo, não mais só o domingo da oitava da Páscoa, como era conhecido, mas o domingo da misericórdia. E o Papa João Paulo II nos fala, assim, em sua encíclica Rico em Misericórdia. Ele diz: na sua ressurreição, Cristo revelou-se um Deus de amor misericordioso. Meus irmãos, contemplar a misericórdia de Deus é contemplar o Cristo ressuscitado. Crer na ressurreição é crer na misericórdia de Deus que é capaz de nos atingir, que é capaz de chegar a cada um de nós. Todos os sinais, os prodígios, as maravilhas que os apóstolos realizaram no começo da comunidade cristã, em que o Ato dos Apóstolos nos mostra, foi porque acreditaram na misericórdia de Deus. Porque acreditando na ressurreição, fizeram a experiência com Cristo misericordioso. Porque nós bem sabemos da história desses apóstolos. Eram pecadores, miseráveis. Eram aos olhos humano, indignos de realizar todos esses prodígios, incapazes. Mas por que foram capazes? Por que a capacidade veio a cada um deles? Porque a graça de Deus estava com eles. Primeiro, porque acreditaram no Cristo ressuscitado. E acreditando na ressurreição, contemplaram a misericórdia de Deus, que agiu a cada um de nós, para mim e para você, através do Cristo. Através dos sinais da paixão, através da ressurreição do Senhor que nos atingiu. Hoje no Evangelho, quando Jesus aparece aos 12, ele nos deixa o lindo fruto da ressurreição, o perdão dos pecados. Aqui é instituído o sacramento da reconciliação, da penitência. Talvez por isso, Jesus, na revelação a Santa Faustina, tenha pedido que esse domingo, o segundo domingo, seja o domingo da misericórdia. Exatamente porque aqui tocamos neste sacramento da reconciliação e do perdão, que nos traz de volta para Deus, que nos revela a misericórdia de Deus e nos traz de volta para a comunhão, para a união com eles. E o Evangelho ainda nos mostra, meus irmãos, que o lugar privilegiado para essa manifestação da misericórdia de Deus é a comunidade cristã. Nós percebemos nas leituras de hoje que foi na comunidade cristã que Cristo se manifestou. Foi nos cristãos reunidos ali que a misericórdia do Senhor se manifestou. Isso também para nos dizer que, fazendo nós a experiência com a misericórdia de Deus, precisamos em comunidade sermos testemunhas, sinais, presença dessa misericórdia para o irmão que está do lado, para o irmão que faz parte dessa comunidade. Assim eu e você anunciaremos o Cristo ressuscitado, não só com palavras, mas às vezes com os nossos gestos, com o nosso testemunho, com os pequenos sinais e atos de misericórdia para com o irmão. Celebrar a misericórdia de Deus, celebrar o domingo da misericórdia de Deus, é celebrar a graça de Cristo em nós, em nossas vidas, na nossa história. Precisamos neste domingo, meus irmãos, fazer memória da nossa história, da experiência que nós fizemos com Cristo, aonde a misericórdia do Senhor te alcançou. Quais as realidades da tua vida em que a misericórdia de Deus alcançou e mais? Talvez você está aqui na comunidade cristã, na Assembleia reunida, e ainda não fez a experiência com essa misericórdia. E ainda não acredita na ressurreição e na misericórdia do Senhor. E não é por acaso que o Senhor te trouxe
a este acampamento, a esta festa da misericórdia que estamos celebrando aqui na Canção Nova. Não é por acaso que você que nos acompanha em casa também escuta falar sobre a misericórdia de Deus. Porque estamos no santuário do Pai das Misericórdias, onde daqui, meus irmãos, a comunidade reunida em assembleia faz a experiência com a misericórdia do Cristo, com a misericórdia do ressuscitado. São Tomé, ele não acreditou na ressurreição. E muito mais que isso, São Tomé, ele deixou de acreditar na misericórdia de Cristo. E quando o Senhor apareceu para ele, a primeira coisa que Cristo fez foi mostrar os sinais da paixão, as chagas, o flagelo, e dizer para São Tomé: toca aqui, toca nos sinais do meu flagelo, do flagelo que fizeram comigo, toca nos sinais da paixão, toca nas minhas mãos, nos meus pés, no meu lado transpassado, para que assim você possa crer, Tomé, que eu o amei com amor misericordioso, que eu ressuscitei e que estou contigo. Meus irmãos, hoje de forma especial, nesse domingo na misericórdia, Cristo vem a mim e a você. Você talvez que não tenha acreditado na misericórdia do Senhor. Você talvez que se envolveu em situação de pecado tamanha, que se afastou de Deus e não consegue mais voltar, olhar, contemplar a misericórdia do Senhor. Hoje Ele quer a você de forma especial olhar nos seus olhos e dizer: toca nos sinais da paixão, toca nos sinais do amor de Cristo por ti. Porque o flagelo da cruz, as marcas que o Cristo ressuscitado e mesmo ressuscitado leva, é para nos mostrar o quanto Ele nos amou, o quanto Ele foi misericordioso e se entregou por cada um de nós. E não parou naquela morte, naquele flagelo, mas amando-nos ainda mais, ressuscitou e veio ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro. Estamos celebrando a Santa Missa, logo entraremos na liturgia eucarística, e o Cristo ressuscitado se fará presente. Na missa nós contemplamos todo o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição. Mas de forma específica, receberemos o Cristo ressuscitado na Eucaristia. Que o Cristo ressuscitado possa, meus irmãos, em mim e em você, trazer a graça da experiência e da fé, acima de tudo, na misericórdia dele. Não tenha medo de acreditar na misericórdia do Senhor. Não tenha medo de permitir ser alcançado, alcançada por essa misericórdia. Porque Ele ressuscitou, sofreu, morreu e ressuscitou, para que eu e você pudéssemos ter essa experiência do Cristo ressuscitado. Peça hoje essa graça de acreditar, mesmo olhando para as suas situações, talvez de pecado, mesmo olhando para a tua história, para a tua vida, mas que o teu olhar se volte para a misericórdia, e que você, meu irmão, e que eu também, acreditemos nessa misericórdia de Cristo que nos alcançou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.